Deixa eu adivinhar. Você sempre foi aquela pessoa que estava ali, pronto para ajudar, ouvir, dar sua energia para alguém que parecia precisar, achando que no fim das contas isso faria com que te valorizassem. Mas deixa eu te contar a história de um amigo meu. Ele sempre estava ao lado de uma garota que dizia que nunca tinha tempo para ele, mas sempre fazia promessas de que ia mudar, que ia dar valor, que ele merecia o melhor. E durante todo esse tempo, ele acreditava que quanto mais ele se entregasse, mais ela perceberia o quanto ele era especial. Mas um dia, ele simplesmente parou. Não foi dramático, não mandou mensagem nenhuma, não fez escândalo. Ele simplesmente desapareceu, deixou de responder, parou de se importar. No dia seguinte, ela começou a procurar por ele. Não foi uma mensagem, não foi duas. Ela encheu a caixa de entrada, chamou os amigos em comum, fez de tudo para saber o que tinha acontecido, porque finalmente ela percebeu que a presença dele era a única coisa que a mantinha de pé. Ele, por sua vez, estava finalmente em paz, porque percebeu que merecia mais do que migalhas. Ele parou de ser o cara que sempre esperava por ela e começou a ser o homem que ela queria, mas nunca soube valorizar. No final, ele entendeu que ao se afastar e não correr atrás, o poder estava nele e não mais nela. Ele percebeu que merecia alguém que o valorizasse de verdade e que no final, ao parar de se oferecer, fez com que ela finalmente visse o que perdeu. E o que eu quero te passar com essa história é que existe um caminho o qual você precisa traçar para finalmente se libertar e receber o respeito e amor que você merece. Eu vou te contar tudo, sem esconder nada sobre tudo que aprendi nessa longa caminhada. Mas você se compromete a ouvir tudo até o fim? Eu quero fazer um vídeo realmente funcional. Até porque tudo que eu vou falar aqui realmente funciona e funcionou comigo. Então, fique comigo que eu vou te mostrar quais passos tomar e quais movimentos fazer para finalmente ser livre e respeitado por todos ao seu redor. E o primeiro passo é: não faça nenhum movimento. O movimento mais poderoso que você pode fazer é nenhum movimento. Deixe isso afundar na sua mente, porque agora você acredita que a ação é a resposta. Você acha que bloquear essa pessoa vai mandar um recado, que cortá-la da sua vida vai fazê-la acordar, que se você se explicar finalmente será compreendido, que se implorar só mais uma vez, ela perceberá seu valor. Mas deixa eu te dizer uma coisa, o verdadeiro poder não está no barulho, está no silêncio. Você não vence. Provando nada, você não vence reagindo. Você vence fazendo a única coisa que eles nunca esperavam. Nada. Antes de continuarmos, já deixa o like, se inscreve no canal e fica comigo até o final, porque o que eu vou te contar agora vai virar o jogo de um jeito que eles nunca vão conseguir se recuperar. Agora que você está assistindo a um show de mágica, o mágico está tirando coelhos da cartola, fazendo coisas desaparecerem, lendo mentes. Tudo está divertido. Mas de repente, no meio de um truque, ele simplesmente para. Sem explicação, sem final. Ele apenas sai do palco. A plateia fica confusa, tentando entender o que aconteceu. Como isso termina? Agora é só nisso que conseguem pensar. Exatamente assim que você quebra alguém sem dizer uma única palavra. As pessoas esperam um desfecho, esperam uma reação, esperam a rotina de sempre. Raiva, tristeza, tentativas desesperadas de segurar alguém. Esse é o jogo que elas conhecem. Mas quando você não joga, quando você simplesmente some e deixa essa pessoa ali sozinha, encarando nada, é aí que a mente dela começa a girar. É nesse momento que o arrependimento começa a surgir. Por bloquear, eles já esperam isso. Significa apenas, essa pessoa só está com raiva. Implorar, eles já esperam isso também. Isso só confirma que ainda significam algo para você. O que eles não esperam? Você desaparecer sem aviso, sem palavras, sem explicação. Pensa,
Nisso, uma loja onde você sempre compra fecha de repente, sem placa, sem aviso de liquidação, nada. Você passa por lá e se pega pensando, o que aconteceu? Por quê? Agora imagine outra loja que avisa que fechará em 7 dias. Essa é fácil de superar porque você teve um fechamento. É assim que a mente humana funciona. As pessoas não correm atrás do que está bloqueado. Elas correm atrás do que não conseguem entender. Elas não sentem falta do que implora por atenção. Elas sentem falta do que escorregou por entre seus dedos antes mesmo de perceberem que estava indo embora. E a verdade é dura. A maioria das pessoas não se importa quando te machucam. Elas só se importam quando começam a sentir dor. É por isso que você não pode gastar mais um segundo tentando fazê-las ver seu valor. Elas tiveram a chance, não enxergaram. Agora você vai garantir que elas sintam isso. A partir de hoje, sem mais correr atrás, sem mais explicações, sem mais provas, você vai deixar a sua ausência ser a lição que elas nunca vão esquecer. O tempo vai fazer o que palavras nunca puderam fazer, e quando finalmente perceberem o que perderam, você já vai estar longe demais para notar. Agora, repita comigo, eu não devo minha energia a ninguém. Escreva nos comentários, tome posse disso, viva isso. E se você está pronto para recuperar seu poder, já sabe. Deixa o like, se inscreve no canal e fica comigo, porque o que vem a seguir vai fazer com que eles nunca mais te vejam da mesma forma. A mudança silenciosa que destrói. Você não destrói alguém correndo atrás da atenção dessa pessoa. Você destrói deixando-a se perguntar se algum dia realmente significou algo para você. Pense nisso um instante. Agora, você acredita que bloquear essa pessoa vai enviar uma mensagem, que se afastar vai ensiná-la uma lição, que reagir, seja com raiva, tristeza ou indiferença, vai abalá-la profundamente. Mas aqui está a verdade que ninguém quer te contar. As pessoas não entram em pânico quando são bloqueadas. Elas entram em pânico quando você se torna um mistério, quando não conseguem mais te ler, quando perdem a segurança de saber onde estão na sua vida. Imagine um marionetista segurando as cordas, controlando cada movimento da marionete, fazendo-a dançar ao seu comando. Agora, imagine que de repente as cordas são cortadas. A marionete cai no chão, inerte. O mestre das marionetes tenta puxar as cordas, mas não há mais nada para segurar. É nesse momento que o pânico se instala, porque agora ele percebe que perdeu o controle. Eles nunca tiveram o controle real, apenas acreditavam que tinham. É isso que acontece quando você se cala, quando decide parar de reagir, quando simplesmente desaparece sem discussões, sem cenas, sem qualquer aviso. Eles esperam pelo drama, pela explicação, pelo desabafo, pelo desfecho emocional. Mas quando tudo o que recebem é o vazio, é aí que começam a girar em círculos, deslizando a tela do celular à noite, revendo mensagens antigas, esperando ansiosamente ver seu nome surgir na tela. E claro, nunca vão admitir isso. No início, ninguém sente sua falta. Eles aproveitam a liberdade, convencem a si mesmos de que tomaram a decisão certa, atuam como se não se importassem. Mas o silêncio age como um veneno de ação lenta, não atinge de imediato, mas corrói com o tempo, porque enquanto esperavam uma explosão, receberam um vazio desconcertante, e é nesse momento que o medo começa a se instalar. Talvez você pense, mas se eu não bloquear, não vão achar que ainda me importo? Não vão acreditar que ainda tem controle? Não vão simplesmente seguir em frente? Isso é exatamente o que querem que você pense. É a armadilha da sua própria mente tentando te manter preso. Mas me responde, eles te deram um encerramento? Se preocuparam em te fazer entender? Pensaram nos seus sentimentos antes de ir embora? Não,
Eles foram embora achando que você sempre estaria ali, disponíveis para quando quisessem voltar, certos de que você esperaria por eles. Mas agora você muda as regras do jogo. Agora é você quem some. Agora é eles que terão que lidar com o vazio. Agora é o arrependimento que os atormentará. Então a escolha é sua. Continuar se explicando, implorando para que entendam, ou deixar sua ausência falar mais alto do que qualquer palavra poderia. Agora, escreva nos comentários: meu silêncio é meu poder. Mostre para eles, mostre para você mesmo. E fica comigo, porque o que vem a seguir vai garantir que eles nunca mais te enxerguem da mesma maneira. Mas neste exato momento você ainda está facilitando as coisas para eles. Ainda está deixando a porta entreaberta, ainda está espalhando migalhas, esperando que sigam seu rastro. Ainda responde às mensagens tarde da noite, ainda dá atenção a checagens sem compromisso, ainda tolera tentativas vazias de te manter por perto como uma opção. E depois se pergunta por que não te respeitam. Mas escute bem, as pessoas não sentem falta do que acreditam que sempre estará disponível. Elas não se arrependem daquilo que ainda pensam estar ao alcance. E enquanto você continuar acessível, elas nunca vão sentir sua ausência. E aí entra o medo. Você teme que, se não responder, eles te esqueçam. Que, se não demonstrar interesse, eles sigam em frente. Que, se não tentar ser notado, eles assumam que você nunca se importou. Mas deixa eu te dizer uma verdade brutal. Se alguém consegue te esquecer apenas porque você parou de correr atrás, essa pessoa nunca foi realmente sua. E essa é a realidade que você precisa aceitar. Porque as pessoas certas, aquelas que realmente te valorizam, não precisam de lembretes. Não precisam que você curta os posts delas, nem que acompanhe cada passo que dão. Quem se importa de verdade não precisa de provas da sua existência. Mas aqueles que só aparecem quando percebem que estão te perdendo, eles não sentem saudades de você. Sentem falta da validação que você oferecia. Sentem falta da segurança de saber que você sempre estaria ali. E é por isso que chegou o momento de fazê-los sentir o peso daquilo que nunca souberam valorizar. Porque nada machuca mais do que perceber que não têm mais acesso a você. Que não podem mais te chamar e esperar uma resposta. Que não podem mais mandar um oi e ter certeza de que você virá correndo. Que o esforço mínimo deles já não é mais suficiente para te manter orbitando ao redor deles. Então hoje você para, sem mais checar o perfil deles, sem mais esperar pelo próximo movimento, sem mais responder às investidas fracas para te manter por perto. Porque toda vez que você responde, toda vez que você interage, toda vez que você mostra que ainda se importa, está aliviando o peso da perda para eles. Está tornando mais fácil para eles seguirem em frente sem nunca sentir a sua ausência de verdade. E acredite em mim, as pessoas só se arrependem de te perder quando você tem certeza de que elas realmente perderam. Pense nisso. Imagine alguém entrando em uma loja, pegando um item, carregando-o por um tempo, mas nunca decidindo comprá-lo. Eles acreditam que podem simplesmente colocá-lo de volta e voltar mais tarde para buscá-lo. Mas quando retornam, ele já foi vendido, não está mais lá. E de repente, eles o querem mais do que tudo. É exatamente assim que a mente humana funciona. Não desejamos aquilo que está sempre ali, queremos aquilo que não podemos mais ter. Então deixe-os sentir isso. Deixe-os experimentar o silêncio. Deixe-os encarar o celular, se perguntando por que você não enviou nenhuma mensagem. Deixe-os sentir o vazio de um mundo onde você não existe mais para eles. Porque quando alguém percebe que perdeu algo que achava garantido, é aí que o arrependimento se torna real. E quando isso finalmente acontecer, você já estará tão à frente que não vai mais se importar. Agora, repita comigo: eu me recuso a ser uma opção. Escreva isso nos comentários. Mostre a eles,
Mostre a si mesmo. Mostre ao mundo que você não precisa provar seu valor para alguém que nunca precisou conquistá-lo em primeiro lugar. E acredite em mim, o que vem a seguir vai garantir que eles nunca mais te vejam da mesma forma. Agora, um aviso importante: não bloqueie. Faça com que te vejam. Você não precisa apagá-los da sua vida. Você só precisa se tornar alguém que eles nunca mais poderão alcançar. Deixe isso assentar na sua mente, porque agora você pensa que bloquear é a solução, que cortar o contato de vez vai ensiná-los uma lição, que removê-los do seu mundo finalmente os fará entender o que perderam. Mas deixa eu te contar um segredo: bloquear não os destrói. Na verdade, dá a eles um fechamento. Permite que eles digam a si mesmos: "Ah, ela só está com raiva, vai superar." E é exatamente isso que os ajuda a seguir em frente com facilidade. O verdadeiro poder não está em fechar a porta com força. O verdadeiro poder está em deixá-la aberta o suficiente para que vejam o que perderam, mas nunca o suficiente para voltarem a entrar. Imagine isso. Você passa por uma casa todos os dias. Ela é familiar, confortável. Você já esteve lá antes, então nunca realmente pensa muito nela. Mas um dia essa casa muda. As janelas estão escuras, a porta está trancada, as luzes estão acesas lá dentro, mas você não é mais bem-vindo. Você vê vislumbres de algo novo acontecendo lá dentro. Risadas, calor, movimento, mas não importa quantas vezes passe por ali, você nunca mais poderá entrar. É exatamente isso que acontece quando você não bloqueia, mas simplesmente desaparece da vida deles. Eles sabem que você ainda existe, mas não podem mais fazer parte do seu mundo. E é nesse momento que o arrependimento começa a corroê-los, porque agora eles não sabem mais o que está acontecendo com você. Eles não sabem com quem você está, o que sente, se ainda pensa neles. Foram deixados no escuro, apenas observando de longe, se perguntando se algum dia realmente significaram algo para você. E essa dúvida, esse mistério, isso é o que vai assombrá-los à noite, porque as pessoas esperam ser bloqueadas. Elas esperam o surto, a explosão emocional, a demonstração óbvia de que você está magoado. Mas quando você não dá essa satisfação, quando simplesmente para de reagir, quando deixa de reconhecer que elas sequer existem, é aí que o medo se instala. Agora você pode estar pensando: mas se eu não bloquear, eles não vão achar que eu ainda me importo, que podem voltar a hora que quiserem? Não, esse é o medo falando. Essa é a mentira que sua mente conta para te manter preso nessa situação. Porque bloquear alguém não significa que você seguiu em frente. Apenas significa que ainda se importa o bastante para reagir. Mas você é mais esperto do que isso. Você não bloqueia, você se torna inacessível. Você tira deles o privilégio de ter acesso a você. E acredite, isso os destrói, porque agora eles estão observando, estão checando, estão rolando sua página, procurando pistas, tentando entender o que aconteceu. Eles tentam entender se você sente falta deles, e a cada vez que os veem vivendo sua vida, sorrindo, seguindo em frente sem a presença deles, isso os consome por dentro. Eles acreditavam que tinham tempo, que poderiam voltar quando quisessem, mas agora percebem que a cada dia você avança e eles ficam para trás. E é nesse ponto que a maioria das pessoas erra. Elas acham que fazer alguém se arrepender significa postar fotos chamativas, fazer indiretas ou tentar mostrar que estão bem. Mas o verdadeiro poder está no silêncio. Não se trata de causar ciúmes, mas de fazer com que percebam que não sabem mais nada sobre sua vida, porque nada perturba mais uma pessoa do que a incerteza.
E essa é a verdade. Você não precisa provar nada para ninguém. Não precisa forçar sua evolução. Você só precisa seguir em frente. E quanto mais avança, menor essa pessoa se torna. Enquanto ela fica lá, atualizando o perfil, buscando sinais de que você sente falta dela, você já a esqueceu. E quando finalmente tiver coragem para te procurar de novo, já será tarde demais. Agora chegou o momento de tomar uma decisão. Você pode continuar bloqueando, reagindo e mostrando para essa pessoa que ainda tem algum poder sobre você, ou pode deixá-la observar. Deixe-a se perguntar, deixe-a se arrepender. Diga comigo, eu não corro atrás, eu não bloqueio, eu me torno inalcançável. Escreva isso nos comentários. Mostre para eles, mostre para si mesmo, mostre para o mundo que você acabou com a facilidade com que as pessoas podiam seguir em frente depois de te perderem. E acredite, o que vem a seguir vai garantir que eles nunca mais te vejam da mesma maneira. Estamos apenas começando. Agora, inverta a dinâmica de poder. Eles só correm atrás quando sentem que perderam o controle. Deixe essa ideia se firmar em sua mente. Nesse momento, eles acreditam que têm tudo sob controle. Acham que sabem exatamente como você vai reagir, que podem prever todos os seus passos. Eles têm certeza de que você sempre estará ali, esperando, torcendo, reagindo, e é exatamente por isso que não te valorizam. Veja bem, as pessoas não respeitam aquilo que está sempre disponível. Elas não correm atrás do que é fácil. Só começam a sentir a perda quando percebem que já não têm mais controle sobre você. Imagine entrar em um cassino e encontrar uma máquina caça-níquel que sempre paga um prêmio toda vez que você puxa a alavanca. No começo, é divertido. Mas depois de um tempo, você para de se importar, começa a tomar aquilo como garantido, porque não há desafio, não há mistério, não há medo de perder. Mas no momento em que a máquina para de funcionar, quando você puxa a alavanca e não ganha nada, a frustração começa. E é aí que você tenta com mais força para conseguir o que antes era tão fácil. É assim que as pessoas funcionam. Elas não correm atrás de você quando sabem que você está sempre ali, respondendo, disponível, acessível. Elas começam a correr quando sentem que estão te perdendo, quando estendem a mão e não te encontram mais, quando percebem que não têm mais certeza se podem te ter de volta. E nesse momento, você fez tudo muito fácil para elas. Você continua respondendo, aparece, reage aos pequenos sinais que elas te dão, achando que talvez desta vez seja diferente. Elas ficam confortáveis, tranquilas, porque sabem que ainda têm acesso a você. Mas no momento em que você para, no momento em que muda a dinâmica do jogo, tudo muda. Agora são elas que começam a sentir. São elas que ficam checando o telefone, se perguntando por você. São elas que começam a se sentir inseguras, inquietas, com aquela dúvida crescente. Será que fui longe demais? E deixe-me te dizer algo. Elas vão começar a correr atrás de você. Não é porque te amam, não é porque finalmente perceberam seu valor, é porque precisam sentir que ainda têm o controle. E é aqui que a maioria das pessoas falha. No instante em que o outro começa a correr atrás, você permite que eles voltem, vê aquela primeira mensagem, aquele oi fraco, aquele como você está, repentino, e você reage. Você pensa, agora finalmente perceberam o que perderam, mas eles não perceberam. Eles não estão correndo atrás porque se arrependeram de te perder. Estão correndo atrás porque querem testar se ainda conseguem te manipular, se ainda podem entrar e sair da sua vida quando quiserem, se ainda têm um pedaço de você. E, no momento em que você responde, você devolve esse poder para eles. Mas desta vez, não. Desta vez você deixa eles sentirem. Desta vez você não corre para responder. Desta vez você não cai no mesmo jogo, porque desta vez você está no controle. E deixe-me ser claro,
Não vai ser fácil. Você vai querer responder, vai querer provar algo. Vai sentir aquela vontade de mostrar que não se importa mais. Mas o verdadeiro poder não está em provar nada, está em não precisar provar nada. Porque o movimento mais forte que você pode fazer é aquele que ninguém esperava. Então o que você faz? Você fica em silêncio, segue em frente e vive como se eles nunca tivessem existido. E quando eles voltarem desesperados pela segurança que tinham antes, você os deixa sentir o que você sentiu, a incerteza, a dúvida, o arrependimento. Porque no momento em que eles perceberem que te perderam para sempre, é aí que o verdadeiro desespero começa. E quando isso acontecer, você já nem vai se importar mais. Agora, diga comigo, eu não estou mais sob o controle deles. Escreva isso nos comentários. Mostre para eles, mostre para você mesmo, mostre para o mundo que você acabou com a previsibilidade, que você não é mais uma opção, que você não é mais aquele que eles podiam contar. Agora, faça eles se sentirem substituíveis. Eles achavam que eram especiais, até você mostrar que eram apenas mais um na multidão. Deixe isso afundar na sua mente, porque agora mesmo alguém ainda acredita que tem domínio sobre você. Eles acham que você ainda está parado no mesmo lugar onde te deixaram, esperando, sofrendo, se despedaçando. Eles se convenceram de que você nunca iria superar isso. Essa é a mentira que eles contam para si mesmos, para se sentirem poderosos. Mas o que acontece quando você prova que estavam errados? Quando eles te veem crescendo, sorrindo, brilhando, evoluindo sem eles? É aí que o arrependimento começa a surgir. É aí que o jogo vira, porque eles esperavam que você ficasse preso no passado. Eles esperavam que você sofresse. Eles esperavam que você ficasse preso aos destroços, repetindo cada detalhe da história, esperando que eles voltassem. Mas em vez disso, você se tornou a única coisa que eles nunca imaginaram: intocável. Imagine um músico que só toca um único instrumento. Ele coloca toda a sua confiança nesse instrumento, acreditando que é a única fonte de música que existe. Mas um dia, esse instrumento desaparece e, de repente, ele percebe que existe uma orquestra inteira ao seu redor. Violinos, pianos, tambores, sons que ele nunca considerou antes. E naquele momento ele entende: o instrumento nunca foi a música sempre foi ele. É exatamente isso que acontece quando alguém percebe que você nunca precisou deles. Quando eles veem que a ausência deles não te destruiu, te libertou. E é aí que o medo começa a aparecer. Agora, talvez você pense: e se eu nunca encontrar alguém como eles? Mas essa é a mentira que sua mente conta para te manter preso, porque você nunca teve medo de perdê-los. Você teve medo de perder a ilusão que criou sobre eles o que você queria que fossem. Mas se fossem realmente tão especiais, você não estaria aqui superando tudo isso e mostrando o seu verdadeiro poder. Agora, eles estão tentando descobrir como fazer você se arrepender de tê-los perdido, mas é hora de acordar. Nada faz alguém perceber que perdeu algo valioso mais do que ver essa pessoa nos braços de outra. Porém, o verdadeiro poder não está em tentar provocar ciúmes, mas em seguir em frente de tal forma que você esquece que um dia quis provar alguma coisa. Quando finalmente perceberem o que perderam, você já terá parado de olhar para trás há muito tempo. Quando você desaparece, não como um fantasma, mas como um mistério, é aí que o pânico se instala. É nesse momento que começam a pensar demais, a se questionar: por que essa pessoa não está reagindo? Será que realmente me superou? Será que eu nunca signifiquei nada? Esse pensamento, essa dúvida sem resposta, fica presa na mente deles, como uma música que não sai da cabeça. As pessoas não têm medo de perder o que compreendem.
Elas temem perder aquilo que não conseguem prever. Imagine o seguinte: você está assistindo a um filme e bem no momento da grande revelação, a tela fica preta, sem explicação, sem desfecho, apenas silêncio. Sua mente não deixa isso passar. Você repassa as cenas, tenta fazer sentido, precisa saber como terminar. E é exatamente isso que acontece quando você se torna imprevisível. Eles esperavam uma versão previsível de você, aquela que corre atrás, que explica, que busca um encerramento, que deixa claro o quanto eram importantes. Mas quando você não entrega isso, quando se torna um enigma, quando para de reagir da maneira esperada, eles começam a perder o controle. O verdadeiro controle não está em obrigar alguém a ficar, mas em saber que, a qualquer momento, essa pessoa pode voltar. Eles ainda acreditam que podem recuperar você. Acham que, se mandarem uma mensagem, você vai responder. Se postarem algo, você vai ver. Se te procurarem da forma certa, você vai correr de volta. Mas o que acontece quando você não faz isso? O que acontece quando você os deixa sem resposta, não só nas mensagens, mas na vida? O que acontece quando eles postam algo para chamar sua atenção e você não reage? Quando tentam checar se você ainda está acompanhando e descobrem que não está, eles entram em desespero, porque de repente são eles que estão esperando. São eles que estão atualizando a página, analisando cada detalhe, tentando entender o que está se passando na sua cabeça. E quanto mais pensam em você, mais percebem que já não te conhecem mais. Isso enlouquece qualquer pessoa, porque sejamos sinceros, a certeza é confortável. Quando as pessoas sabem exatamente onde estão com você, quando conseguem prever seu próximo passo, elas não têm medo de te perder. Elas simplesmente assumem que ainda te têm. Mas quando essa certeza desaparece, quando você se torna uma página em branco, um livro fechado, um mistério não resolvido, é aí que você se torna inesquecível. Agora, você pode estar pensando, mas se eu parar de reagir, eles não vão simplesmente seguir em frente, não vão me esquecer? Não, porque a mente não se livra do que não entende. O que mais nos assombra são as relações que nos deixam questionando, aquelas que não terminaram da maneira esperada. São essas que não conseguimos tirar da cabeça. E é exatamente por isso que você não se explica. Você não dá encerramento, não reage, não mostra nada. Você os deixa sentados na própria confusão. Você os deixa se perguntando. Você os faz sentir o peso das próprias escolhas. E é aqui que a maioria das pessoas erra. Elas acham que ser imprevisível significa jogar jogos, provocar ciúmes, fingir felicidade ou forçar uma transformação apenas para causar uma reação. Mas a verdadeira imprevisibilidade, o verdadeiro poder, vem do fato de você genuinamente não se importar mais, de realmente seguir em frente, de chegar a um ponto de paz. Quando você é verdadeiramente imprevisível, não é mais um jogo, é liberdade. E quando finalmente tiverem coragem para te procurar, quando sentirem falta da clareza que sempre tiveram, você já terá ido tão longe que nem reconhecerão. Mas a pessoa que você se tornou. Agora chegou o momento de fazer uma escolha. Você pode continuar sendo previsível, continuar reagindo, tentando provar algo, ou pode se tornar o mistério que eles nunca conseguirão resolver. Diga comigo, eu sou imprevisível, eu sou inesquecível. Escreva nos comentários, mostre a eles, mostre a si mesmo, mostre ao mundo que você cansou de ser um livro aberto para pessoas que nunca mereceram ler suas páginas. Agora, não lhes dê encerramento. Deixe isso os assombrar. Eles não te deram um desfecho, então por que você deveria dar um para eles? Pense bem, meus amigos. Agora, você sente essa necessidade de explicar, de dizer por que foi embora, de garantir que eles entendam o quanto te machucaram.
Você quer mandar aquela mensagem, escrever aquele longo parágrafo, fazer com que vejam o seu lado da história. Mas me diga, quando eles foram embora, quando te ignoraram, quando te trataram como uma opção, eles te deram um encerramento? Não. Eles te deixaram na confusão, seguiram em frente como se você nunca tivesse significado nada. Fizeram você questionar tudo, enquanto continuavam suas vidas sem um pingo de preocupação. E agora, quando é você quem está indo embora, você sente culpa por não se explicar? Sente que lhes deve algo? Meus amigos, essa é a maior mentira que já te contaram. Aqui está a verdade. Explicações não causam arrependimento. A ausência causa. Imagine-se em um cinema lotado, assistindo a um filme que te prendeu por 2 horas. Você está envolvido, esperando o grande momento, a resolução, o desfecho, e então a tela fica preta. Sem final, sem respostas, apenas silêncio. A frustração, a necessidade de saber o que aconteceu te consome. Isso é exatamente o que acontece quando você desaparece sem explicações. As pessoas esperam um encerramento, uma conversa, a chance de ter a última palavra, aquele final organizado onde tudo faz sentido. Mas quando você não dá nada disso, quando simplesmente vai embora e deixa um silêncio no lugar, é aí que isso os assombra. É aí que o arrependimento começa a corroê-los. Veja bem, as pessoas não entram em pânico quando você se explica. Porque quando você explica, elas se aliviam, elas entendem sua dor, ouvem suas razões e podem dizer: "Ah, agora faz sentido." Elas encontram conforto, mas quando você some, quando elas não têm ideia do porquê você se afastou, quando ficam ali, revivendo cada momento, cada conversa, tentando entender onde erraram, aí sim o tormento começa. E aqui é onde o medo bate. Você teme que, se não se explicar, elas assumam que você nunca se importou. Tem medo que, se não lhes der um motivo, elas sigam em frente como se você fosse nada. Mas deixa eu te dizer uma coisa, se alguém pode te esquecer só porque você parou de se justificar, essa pessoa nunca foi sua, para começar. E isso já deveria te dizer tudo o que você precisa saber. O verdadeiro impacto não vem das palavras, ele vem da ausência, do espaço vazio que você deixa para trás, das perguntas que os assombram quando percebem que não podem mais te alcançar. Pense bem, quando foi a última vez que você realmente sentiu falta de algo? Foi quando tinha acesso a isso o tempo todo? Quando podia obter sempre que quisesse? Ou foi quando percebeu tarde demais que aquilo nunca mais voltaria? É assim que a mente humana funciona. Nós não desejamos aquilo que já nos foi explicado. Nós desejamos aquilo que não entendemos. E é por isso que você precisa resistir à vontade de dar a eles aquela explicação final. Neste momento, você quer que eles percebam o seu valor, mas a verdade é que as pessoas não enxergam seu valor quando você diz a elas. Elas enxergam quando sentem a sua falta, quando tentam te encontrar e não acham nada, quando procuram respostas e percebem que não há nenhuma. Então, deixe que se perguntem. Deixe que fiquem presos aos próprios pensamentos. Deixe que passem noites revivendo cada momento, cada palavra, cada pequeno detalhe, tentando entender onde tudo deu errado, porque essa é a verdadeira lição. E é isso que realmente assombra as pessoas. E aqui está a melhor parte. Quando finalmente entenderem o que perderam, quando voltarem rastejando em busca de uma explicação, você já não vai se importar mais. Então, agora, meus amigos, é hora de fazer uma escolha. Você pode continuar explicando, tentando fazer com que eles entendam, pode continuar dando a eles o conforto de saber o motivo de você ter se afastado, ou pode simplesmente ir embora em silêncio e deixar que a sua ausência fale mais alto do que qualquer palavra poderia. Diga comigo,
Eu não devo explicação nenhuma a ninguém. Escreva isso nos comentários. Mostre a eles, mostre a si mesmo, mostre ao mundo que você não vai mais dar encerramento a quem nunca te deu. Deixe o tempo trabalhar contra eles. Quanto mais tempo eles passam sem você, mais forte eles sentem a sua falta. Deixe isso afundar na sua mente, porque agora você pensa que eles não se importam, que já seguiram em frente, que estão por aí rindo, vivendo, sem serem afetados pela sua ausência. E você? Você fica aí se perguntando, será que eu sequer importei? Será que eles sentem minha falta? Mas deixa eu te contar uma coisa, o tempo é a sua maior arma. No começo, eles não sentem. Ninguém sente logo de cara. Eles estão distraídos, se convencendo de que tomaram a decisão certa, dizendo a si mesmos que vão ficar bem sem você. Mas o tempo não deixa barato. Imagine isso. Você compra um par de sapatos novos. Eles parecem ótimos, confortáveis o suficiente, e por um tempo você nem pensa no par antigo que costumava usar todos os dias. Mas então, um dia, os sapatos novos começam a incomodar e, de repente, você se lembra de como os antigos encaixavam perfeitamente, de como nunca te decepcionaram, de como você os subestimou. Quando percebe isso, já é tarde demais. É exatamente assim que o arrependimento funciona. Agora, eles acham que têm todo o tempo do mundo, que podem te substituir, encontrar outra pessoa para preencher o vazio que você deixou. Mas pouco a pouco começam a notar algo. Ninguém os trata como você tratava, ninguém os escuta como você escutava, ninguém os entende como você entendia. E é aí que a ficha cai. É aí que o silêncio se torna ensurdecedor. É aí que a solidão começa a se infiltrar. No começo, eles vão fingir que está tudo bem, que nada mudou. Talvez postem fotos, saiam, tentem parecer mais felizes do que nunca. Mas tudo isso não passa de uma performance, uma distração. Porque lá no fundo, eles estão esperando que você reaja, que dê um sinal, que mostre que ainda está por perto, ainda assistindo, ainda esperando. Mas quando você não dá nada, quando os dias se tornam semanas e as semanas viram meses e eles percebem que você não vai voltar, é aí que o arrependimento os puxa para baixo como areia movediça. E é aqui que a maioria das pessoas falha. Elas cedem cedo demais, ficam contando os dias, checando o telefone, esperando que o arrependimento bata, esperando por aquela mensagem que nunca chega. E porque ainda estão esperando, ainda não se foram de verdade, ainda estão emocionalmente presas a quem decidiu ir embora. Mas você é diferente, você não espera, você não conta os dias, você não fica se perguntando quando vão perceber o que perderam, porque no momento em que faz isso, ainda está dando a eles o controle. Você precisa se soltar completamente. Precisa confiar que o tempo sempre faz seu trabalho, porque um dia eles vão ouvir uma música que lembra você. E pela primeira vez, em vez de não sentirem nada, vão sentir tudo. Um dia estarão cercados de amigos, mas a mente vai viajar e de repente vão se perguntar onde você está, o que está fazendo e se ainda tem alguma chance. Um dia vão pegar o telefone para digitar seu nome na busca. Vão tentar mandar aquela mensagem que nunca imaginaram que enviariam. E quando isso acontecer, você não vai ser mais a mesma pessoa, porque enquanto eles estavam por aí, fingindo que estavam bem, você estava seguindo em frente, você estava crescendo, você estava se tornando alguém que eles não têm mais acesso. E essa é a verdadeira punição. Não bloquear, não implorar para que enxerguem seu valor, mas garantir que quando finalmente perceberem o que perderam, você já tenha ido embora para sempre. Então agora, meus amigos, é hora de fazer uma escolha. Você pode continuar esperando, torcendo, checando o celular a cada 5 minutos para ver se finalmente perceberam, ou pode deixar o tempo trabalhar contra eles, em vez de contra você.
Diga: comigo, eu confio no tempo para fazer o trabalho. Escreva isso nos comentários. Mostre a eles, mostre a si mesmo, mostre ao mundo que você acabou com essa espera, que você não está mais disponível para quem nunca te mereceu. E é aqui que você toma o seu poder de volta. Nada de correr atrás, nada de explicar, nada de esperar. Você deixa o tempo fazer o seu trabalho e continua andando para frente. Porque quando eles finalmente perceberem o que perderam, você já vai estar longe demais para se importar. Agora diga comigo: eu estou seguindo em frente, sem olhar para trás. Escreva isso nos comentários. Mostre a eles, mostre a si mesmo, mostre ao mundo. E se isso fez sentido para você, curta, se inscreva e compartilhe. Nos vemos no próximo vídeo.